Diretor da base do Corinthians e responsável por levar a possibilidade da contratação de Mário Balotelli ao presidente Augusto Melo, Claudinei Alves detalhou os valores e condições impostas pelo jogador para fechar com o Timão. As conversas entre o presidente Augusto Melo e os representantes do jogador ocorrem há pelo menos 15 dias e já houveram ali algumas reuniões entre os dirigentes e os representantes. Lembrando que o Balotelli está livre no mercado depois de deixar o Adana Demirspor da Turquia, e o desejo do clube é de contratar o atacante de 33 anos. Ele quer um contrato aí de 2 anos. Segundo as palavras do Claudinei Alves, o Balotelli quer 3 milhões de euros por ano e as luvas seriam pagas em 2 anos de 2 milhões de euros. Se formos levar em consideração os números revelados pelo diretor da base do Corinthians, o Balotelli deseja receber aí 8 milhões de euros nos 2 anos de contrato. O valor mensal seria cerca de 333 mil euros, ou seja, quase 2 milhões de reais em salários para o Balotelli, jogador de 33 anos. O que vocês acham desses valores? Vocês acham que é uma boa contratação para o Corinthians? Vale a pena pagar aí 2 milhões de euros para o Balotelli? Balotelli que tem muito futebol para apresentar, mas vem com uma bagagem complexa junto dele, o que acaba aí talvez dificultando um pouco o andamento da carreira dele, principalmente aí nessa reta final. Ele que teve uma reta inicial de carreira onde passou apenas por grandes clubes. Vamos ver aí o que vocês acham da contratação do Balotelli. Vale a pena o Timão pagar 2 milhões de reais em salários para contar com ele? Comenta aqui embaixo. Fala pessoal, aqui é o CN, muito obrigado aí pela companhia de vocês em mais um vídeo. Se vocês estão curtindo o vídeo até aqui, já deixa seu comentário, já curte aí para dar uma moralzinha pra gente crescer juntos aqui no YouTube, se atualizar de tudo que está acontecendo no mundo da bola, esse esporte maravilhoso que a gente curte tanto. Então já deixa o like, deixa o comentário e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians fechou a contratação do zagueiro André Ramalho, que defendeu o PSV na última temporada. O zagueiro de 32 anos volta ao Brasil depois de 14 anos, quando saiu do Red Bull Brasil. Ele passou por RB Salzburg, Liefering, Bayer Leverkusen, mais PSV antes de fechar com o Timão. O zagueiro deve assinar contrato até 2026. O Vasco também era interessado na contratação dele, mas acabou perdendo a concorrência aí para o Corinthians. O André Ramalho chegou ao PSV no início da temporada 21-22, disputou 128 jogos com a camisa do time holandês, marcou 6 gols e deu 5 assistências, além de conquistar um título da Liga Holandesa, 3 Copas da Holanda e 2 Supercopas. O que vocês acham da contratação do André Ramalho pelo Timão? Comenta aqui embaixo. O Manchester United fechou nesta quinta-feira a contratação do centroavante Joshua Zirkzee. O holandês de 23 anos chega do Bolonha e é a primeira contratação do clube sob nova direção, que assumiu no final da última temporada. Segundo Fabrício Romano, o Manchester United vai pagar cerca de 42 milhões e meio de euros, que vão ser pagos ao longo de 3 anos. A multa rescisória do Zirkzee era de 40 milhões de euros, mas para o Manchester United pagar os 40 milhões de euros teria que ser pago à vista. Ele vai assinar contrato até 2029 com opção de extensão por mais um ano. Ele não havia sido convocado na primeira lista do Van Gaal, mas acabou ganhando a oportunidade com a lesão de Frank de Jong e de Koop Meiners. Ele acabou entrando ali nos jogos contra a Turquia e a Inglaterra, atuou por poucos minutos. No Manchester United ele vai ter a concorrência do Højlund, que foi contratado na última temporada. Zirkzee, que já teve passagens aí por Parma, Anderlecht e Bayern de Munique. Me diz aí embaixo o que vocês acham da contratação do Zirkzee para o Manchester United. Comenta aqui embaixo. Segundo Fabrício Romano, Ángel Di Maria acertou a renovação de contrato por mais uma temporada com o Benfica. Di Maria havia anunciado essa semana que encerraria sua passagem pela seleção argentina após a final da Copa América, mas já era desejo do Benfica a permanência dele para disputar a próxima temporada da Champions League. Com isso, o Di Maria deixa a seleção, mas permanece no Benfica até 2025. A seleção dos Estados Unidos procurou o técnico alemão Jürgen Klopp para substituir o técnico Greg Berhalter dos Estados Unidos, que acabou demitido do cargo após a eliminação precoce da seleção americana na fase de grupos da Copa América. Segundo o jornal The Independent, o contato inicial já foi feito. A proposta do time dos Estados Unidos ao técnico seria focada no planejamento para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada no próprio país, além de Canadá e México.
o Klopp deixou, mas inicialmente o técnico teria rejeitado essa primeira proposta, uma vez que ele acabou de deixar o Liverpool e se propôs aí a tirar um ano sabático para descansar, curtir a família. Segundo declarações dele na despedida do Liverpool, as energias para estar à beira do campo já estariam se esgotando e ele precisa muito aí desse ano sabático, curtir a família, para quem sabe aí depois assumir um novo desafio. Mas o que é que vocês acham aí? A contratação do Klopp seria uma boa para a seleção americana? Elevaria o nível do futebol apresentado pela seleção dos Estados Unidos? Comenta aqui embaixo. O Atlético Mineiro voltou a vencer na Arena MRV pelo Campeonato Brasileiro depois de 3 meses de jejum. Com o retorno de Arana e Sarabia, o Galo venceu o São Paulo por 2-1 com gols de Vargas e Paulinho, enquanto Lucas Moura descontou para o tricolor paulista. O Galo, que vinha sofrendo aí com bastantes lesões, sofreu algumas goleadas, inclusive dentro da Arena MRV, mostrou um futebol mais consistente com o retorno de Arana ali da seleção brasileira. O Scarpa voltou a atuar ali pelo lado direito, onde ele teve os seus melhores momentos pelo Atlético Mineiro. Vamos ver se o Galo consegue aí encarar uma sequência boa, uma sequência de vitórias para subir ali na tabela do Campeonato Brasileiro. Com o retorno de André ao time titular e o aproveitamento de Esquerdinha e Cauã Elias, o Fluminense conseguiu um empate em 1-1 contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. O jogo foi longe de ter sido um bom jogo tecnicamente, primeiro tempo bem abaixo das expectativas, acabou favorecendo ali o time de Mano Menezes, mas após sair perdendo com o gol de Mateuzinho aos 54 do segundo tempo, o Fluminense foi buscar um empate no final do jogo com Cauã Elias ali numa jogada do próprio Esquerdinha, os garotos que entraram e chamaram a responsabilidade no jogo. Fluminense, que segue ali na lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas 8 pontos conquistados, vive um momento muito complicado. Inclusive, ao fim do jogo, o jogador Cauã Elias, autor do gol do Fluminense, deu uma entrevista chamando a responsabilidade, pedindo oportunidade para os mais jovens, que eles dariam conta do recado para tirar o Fluminense dessa situação. O que vocês acham do momento vivido pelo Fluminense? Vocês acham que o Fluminense consegue escapar da zona de rebaixamento, consegue uma reação até o fim do campeonato e fugir da queda para a Série B? Deixa um comentário aqui embaixo. Com gols de Flaco Lopes e Rafael Veiga e um gol contra de Alex, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 3-1. O gol marcado pelo Atlético Goianiense foi feito por Shailon. O jogo começou ali eletrizante, logo aos 6 minutos o Palmeiras abriu o placar com o gol de Flaco Lopes, mas logo aos 9 o Atlético Goianiense empatou com o gol de Shailon. Um jogo que prometia ser eletrizante acabou tendo um primeiro tempo bem morno, bem abaixo do esperado, mas na segunda etapa o Palmeiras colocou a cabeça no lugar e acabou encontrando ali a vitória com os gols do Rafael Veiga e o gol contra do Alex. Palmeiras, que com essa vitória encosta na liderança do Campeonato Brasileiro, que nessa rodada foi assumida pelo Botafogo. O Botafogo é o novo líder do Campeonato Brasileiro após vencer o Vitória por 1-0 no Barradão. Gol de Savarino, que voltou com tudo aí da disputa da Copa América com a seleção do Equador, acabou decidindo esse jogo, já tinha feito mais um gol ali contra o Atlético Mineiro na última rodada. Então o Botafogo termina na liderança do Campeonato Brasileiro, um jogo que foi bem abaixo do esperado, jogo de pouca movimentação, ainda tivemos um pênalti perdido aí pelo Botafogo. Foi ali um jogo de pouca inspiração, mas o Botafogo conseguiu buscar um resultado, conseguiu sair vitorioso e vai dormir essa rodada na liderança do Campeonato Brasileiro. Por falar em liderança, o Flamengo acabou perdendo a liderança nessa rodada para o Botafogo, após perder por 2-1 para o Fortaleza no Maracanã. O Fortaleza saiu na frente com um gol contra de Wesley, um gol polêmico ali, muito reclamado pelo Tite na entrevista coletiva depois do jogo. O Wesley teria sofrido um empurrão por trás que acabou fazendo com que ele acabasse fazendo o gol contra. Na sequência, o Pedro fez o gol de pênalti, empatou o jogo. O primeiro tempo terminou empatado em 1-1, mas o Lucero conseguiu fazer um belo gol ali de fora da área, colocou o Fortaleza na frente e acabou segurando o placar até o final do jogo. O Gabigol ainda fez um gol que acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento e tivemos o fim da partida em 2-1 para o Fortaleza. Como eu disse no começo, o Flamengo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro para o Botafogo e ainda acabou caindo para terceiro lugar, porque com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras assumiu também aí a segunda colocação. Então é isso, pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, já deixa aí o like, deixa o comentário, sugestão de vocês para que a gente possa crescer juntos aqui no YouTube. Obrigado aí pela companhia de vocês, forte abraço e até a próxima.